Amigas e amigos, há um desespero do que eu chamo aqui de rataria pretoriana midiática. Essa turma aí da mídia, essa turma que alimenta os cachorros loucos, o bolsonarismo, enfim, né, no sentido de tentar salvar a pele do juiz Sérgio Moro e, sobretudo, salvar do ex-juiz, né, atual ministro da Justiça e da Segurança Pública e, sobretudo, salvar a sua obra. O que ele fez, a dita Operação Lava Jato, é que eu sempre disse aqui que é um tribunal anti-Lula, uma rosca sem fim. Eles vão criando fatos, inventando coisas e vão botando uma coisa na outra, né, e vai virando um emaranhado. Começa uma fase da Lava Jato, não termina, já vem outra, com o único objetivo de chegar ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Eu sempre disse aqui, né, isso unifica a direita. Essa que é a questão toda. Agora, tem setores aí da direita que não compactua, né, com os métodos aí da Operação Lava Jato, que são métodos fascistas, né, claro, né, abertamente fascistas. Né, são os métodos que se utilizou lá no nazismo, né, eu falo aqui sempre do Tribunal Freisler, né, os julgamentos lá, como eles forjavam situações para perseguir os seus inimigos e tal, né, e defender o obscurantismo, que é a ideologia do obscurantismo. Né, e isso vai se transformando em repetições, a velha técnica goebbeliana, né, de repetir mentiras, até que elas se tornam verdades. Né? O que a gente está vendo aí é exatamente isso. Nesse sentido, o goebbelianismo de agora é exatamente essa tentativa de não analisar a mensagem, mas atacar o mensageiro. Né? Tem uma diferença aí, né? É isso, eu sempre disse aqui no processo eleitoral, nas eleições, que o jornal o Globo, né, era porta-voz de uma facção do golpe, e o jornal O Estado de São Paulo era porta-voz da outra facção do golpe. O jornal O Estado de São Paulo sempre criticou os métodos da Operação Lava Jato, criticou a forma, não o conteúdo. É isso, né? Porque para a lógica daquela facção do jornal Estado de São Paulo, né, era necessário que o chamado mundo político, a classe política, né, como a Lava Jato taxou, né, ficou aí, carimbou, e a mídia ficou repetindo isso, os setores, né, ligados à Operação Lava Jato, evidentemente, né, e o Estadão sempre dizia que não, a política é outra coisa, a política tem que ser preservada, não sei o quê. Era a divergência deles. Na questão dos ataques do tribunal anti-Lula, né, nos ataques à soberania do país, nos ataques ao Estado Democrático de Direito, essas coisas todas, isso o Estadão não considerava. E já o jornal O Globo, isso em torno dessas facções vão se formando grupos, né? São facções mesmo, né? Setores que se alinham aqui, se alinham ali e tal. O próprio jornal Folha de São Paulo também tem tido esse comportamento de tentar ser neutro, né? Que é um pouco a linha editorial da Folha de São Paulo, do grupo, né? Supostamente neutro, mas quando a gente vai pegar a essência, a gente vê que é exatamente isso. Quer dizer, eles estão alinhados com o Tribunal Moro, com o Tribunal anti-Lula, né? Discordam dos métodos, é isso. Discordam da forma. E o que a gente vê nesse episódio agora das revelações do Intercept é exatamente essa questão aí, né, do método. Tem eu falei aqui no vídeo passado dos colunistas do Jornal o Globo, tem um editorial do Jornal o Globo hoje falando disso, né, que chama-se Hackers e a Ameaça ao Estado de Direito. Aí diz aqui no subtítulo que há um submundo digital que consegue se manter anônimo a invadir privacidades. O submundo digital existe porque existe mídia. É isso. Né? O submundo digital trabalhou freneticamente na campanha do Bolsonaro. O submundo digital se alimenta nos esgotinhos nauseabundos, que eu sempre falo aqui, antagonista. Olha aí, antagonista. É só observar o comportamento do antagonista, como eles têm reagido a essas revelações do The Intercept Brasil. Né? Exatamente esgotinho nauseabundo. E eles vão se alimentando onde? Vão se abastecendo onde? Exatamente em comportamentos como esse aqui do editorial do Jornal o Globo. Né? Também é outra coisa que precisa ser considerado, quer dizer, na Folha, no Estadão, no Globo, né? Tem
um colunista ou outro que diverge e tal, né? Isso é a maquiagem que eles usam para dizer que são plurais, né? Que eles acolhem todas as manifestações, são neutras. Né? O Jornal da Globo, por exemplo, na sexta-feira, agora dia 14, né? No dia que o The Intercept Brasil revelou a história, né, a tentativa, aquele lá, o Carlos Fernando Santos Lima, sempre falei dele aqui, né? De pedir uma entrevista para a Globo, lá no Recife e tal, foi amplamente divulgado isso aí. Né? E o The Intercept Brasil ele tão somente cita, né, o Jornal Nacional, né, como eles usavam o Jornal Nacional. No Jornal da Globo, né, a apresentadora, como é que ela chama? Essa que apresenta o Jornal da Globo, me fugiu o nome dela agora, né, Renata Lopretti, esse é o nome dela, que ela leu lá, certamente, isso foi previamente elaborado, que o Jornal Nacional tão somente se limitou a reproduzir o que o Lula falou no episódio lá do primeiro depoimento do Lula para o juiz Sérgio Moro. Depois ele fez um ato político em Curitiba e em seguida saiu a nota combinada do Sérgio Moro com os procuradores, com o Deltan Dallagnol e seus blue caps, né? E o Jornal Nacional disse que nem reproduziu e tal. Quer dizer, se defendendo do quê? Né? Exatamente para criar essa imagem de que são hackers. Né? Aí o editorial do Globo diz aqui que há impactos inevitáveis na política, no judiciário decorrente de divulgação de mensagens hackeadas, supostamente trocadas entre o ainda juiz Sérgio Moro e o procurador Deltan Dallagnol e tal, né? Que diz aqui que a divulgação pelo site Intercept, né, fez com que o PT e aliados, vejam como é a porquice. Dá nomes. Jornalismo tem que ser assim, fatos, não é? Né? Tá certo que um editorial ele é essencialmente opinativo, mas dá opinião com base nos fatos, não em picaretagens, como o PT e aliados. Quem são os aliados do PT? Nas associações aí de criminalistas, né, os professores, né, de direito, enfim, toda uma gama de especialistas aí são os aliados do PT. É isso que o Globo está dizendo aqui. Olha até onde vai a porquice. Para enfatizar a velha tese de que Moro agiu de forma parcial ao condenar Lula no caso do triplex do Guarujá. Velha tese? Não é tese, são fatos. É aquela história. Mais para frente ele vai dizer aqui, né, que há provas robustas, alguma coisa assim, né? A narrativa política do PT e aliados, é óbvio que o material ainda sendo divulgado pelo site tal, sustentará não só o discurso da inocência do Lula, não é que sustenta, a questão é dos fatos, procurar a realidade, onde está a verdade, como dizem os chineses, a verdade está nos fatos, né, que diz aqui que não se sabe como isso seria, porque arquivos roubados não servem de provas na justiça. Está falando aqui de uma possível anulação da condenação do Lula. Né? Ninguém tem ilusão de que o Lula vai ser, né, que o processo vai ser revisto, enquanto pelo menos persistir aí essa dominação desse processo político de golpistas, né, dessa turma aí, do clube privado, da direita. Aí é uma outra coisa, né, é um processo que tem que ser visto primeiro do ponto de vista político para se chegar à questão jurídica, porque o jurídico, esse setor aí, o Tribunal Lava Jato, o Tribunal Freisler, está completamente inserido nessa lógica do golpe. Aí disse que, além do mais, condenações que têm sido feitas na primeira instância, em que ele estava Moro, se sustentam em provas cabais. Onde estão essas provas? Quem sabe onde estão essas provas? Quais seriam essas provas? É isso. Falar, Goebbels falava. A história do incêndio do Reichstag, nas quintas colunas, eu já comentei muito isso aqui. Criava lá uma situação num determinado país para justificar a invasão e tal. Né, que é exatamente isso aqui que eles estão fazendo. Né? Isso aqui, se pegar lá os métodos políticos do nazismo e trazer para cá, para esse editorial do Globo, a gente vai ver semelhanças, né, muito concretas. E diz que foram obtidas através do instrumento da colaboração premiada, que reforçou o arcabouço jurídico do país por meio da lei das organizações criminosas sancionadas por Dilma Rousseff. O cumprimento da lei pressupõe cumprir primeiro a Constituição.
Não é assim, pegar a lei e interpretar do jeito que eles acham que deve ser interpretado. Quer dizer, tem uma lei aí que diz que pode fazer delação premiada, então não vamos fazer um monte de delação premiada. Agora, de novo, vou chamar a atenção aqui para o artigo que eu fiz, A Vida Pregressa de Juiz Sérgio Moro e sua turma. Né? A história da delação premiada que ele usou muito antes da lei, com os métodos de beneficiar os criminosos, dar prêmios para criminosos, os doleiros. O que justifica a história do tal do laniado? Está no artigo, vou deixar de novo aqui para vocês verem. Né? 2,2 bilhões de dólares que ele foi preso pelo Mossad. Cadê o laniado? Cadê os 2,2 bilhões de dólares? Cadê os outros doleiros? O Dario Messer, acho que é Dario Messer que chama, o Roberto Youssef, a história dos doleiros. De novo eu falo aqui no artigo, eu vou ligando o caso Maringá, Banestado, né? E se chega-se a Operação Lava Jato, o papel desse Carlos Fernando Santos Lima, né, na matéria da revista Isto É, né, e vai por aí afora. E o editorial prossegue aqui, atacando, né, diz que o Moro foi hackeado, aí cita o caso do Wikileaks e vai por aí, né? O sentido é exatamente esse. Agora, é uma questão elementar. Como confiar num juiz, no caso de Maringá, para puxar o fio da meada, para começar a história toda, a vida pregressa de Sérgio Moro e sua turma, que foi lá num ato interreligioso, num ato político, portanto, né, junto com uma pessoa que foi condenada. E ele trabalhava para essa pessoa, era estagiário do tal do Irivaldo Souza, que esse caso se liga à Operação Banestado. Quer dizer, tem toda uma relação de promiscuidade, sem falar outras coisas que eu sempre digo aqui, né? Essas relações com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, né? Não sei se é o Departamento de Justiça, essas ligações lá com setores, né, do Judiciário dos Estados Unidos, a indústria da delação premiada, a mega delação da Odebrecht, as denúncias de Caixa 2, cadê tudo isso? Aí é que está o mérito da coisa. Né? Para se condenar o Lula, teria que fazer a ligação. O Lula é ligado a doleiro. O Lula é ligado à evasão de divisas. O Lula é ligado à Caixa 2. O Lula é ligado ao laniado. O Lula é ligado ao Dario Messer, ao Roberto Youssef. Cadê a ligação do Lula? O João Santana falou, o Eike Batista falou, o Nestor Silveira falou, o Paulo Roberto Costa falou, outros falaram. O doutor Sérgio Moro e o Caixa 2. O Palocci, no primeiro depoimento, também falou. O traidor, Palocci, né? Um energúmeno, a carta que ele fez aí contra o Lula. Né? Cadê? A essência da questão que leva à conclusão óbvia de que o Lula é um preso político, um inocente, covardemente perseguido por esses nazistas, fascistas, esses métodos nazistas, fascistas, né? É exatamente isso. Né? O arcabouço moral dessa turma aí, de Sérgio Moro e sua turma, conforme eu descrevo aqui no artigo. Depois a gente vai para o que é concreto. Né? As provas, os fatos. Como ligar o Lula a tudo isso? Quem tem responsabilidade em tudo isso? Na premiação dos doleiros, né? Na delação premiada, na ocultação de Caixa 2, essas coisas todas. Né? Quem é que tem responsabilidade nisso? Aí liga, então vamos pegar o caso do Triplex para ser concreto. Tem a operação lá, Mossack Fonseca, Operação Zelotes, cadê? O Sérgio Moro mandou prender uma senhora lá, depois mandou soltar. O que tem na Operação Zelotes? Que eles simplesmente liquidaram isso e esqueceram tudo isso. Portanto, a grita da rataria pretoriana midiática não se sustenta de jeito nenhum. Né? É um cinismo puro, puro cinismo. Essa história de tentar dizer que... Pega por aí, né? É o mantra que eles estão criando. Foi hackeado, é hacker, é atentado contra o Estado de Direito, é isso, é aquilo, tal, tal, tal. Sim, façam as perícias. Quero ver se o Sérgio Moro, o Deltan Dallagnol e outros vão entregar aqui, ó, estão aqui os nossos telefones, os nossos celulares, periciem aí. Eles não periciaram nem o que a defesa do Lula pediu, dos contratos lá do Instituto Lula, do Triplex, do sítio de Atibaia e tudo mais. Olha aí. Essa que é a questão toda. A essência do problema a gente nunca pode perder de vista.
Né? Eles fazem tudo isso porque tem um processo político. Eles precisam preservar esse processo político. Esse processo político traduz a ideologia desse clube privado, dessa turma da corrupção, do Caixa 2, da indústria da maracutaia histórica. Faz parte da lógica da elite brasileira, da direita brasileira. Né? Que, repito, só um outro processo político pode fazer uma mudança de rumo. Não uma mudança no sentido de que o Brasil recupere a vigência do Estado Democrático de Direito, a sua soberania nacional, a sua democracia e preserve os direitos do povo. Essa que é a questão toda. Muito obrigado pela atenção. Divulgue o Outro Lado da Notícia. Um abraço e até a próxima.